Hello pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. E este episódio é para ti que te perguntas porquê que eu não tenho memórias dos meus primeiros anos de vida. Porque eu não me lembro de nada. Eu não me lembro da minha mãe embalar-me, dessa festa que estás a contar, desse evento, dessa reunião familiar, do meu pai, da minha avó fazer não sei o quê, do meu trauma. Eu não me lembro de nada. Apagou-se, é um apagão, eu não me lembro de nada. Porquê que isto acontece? Porquê que eu não me lembro dos meus primeiros anos de vida? Porquê que eu não me lembro da minha primeira infância? E hoje vou responder essa pergunta, que foi uma pergunta que eu me fiz também. E estudiosa como sou, ainda fui fazer uma tese de mestrado sobre memória, não é? O meu mestrado cá em Portugal, para além de todas as cadeiras de psicologia. Depois fiz a minha tese na área de memória. Claro, o meu mestrado na França também está relacionado, não é? A tese estava relacionada, mas as cadeiras foram muito diferentes. O mestrado na França foi muito mais a ver sobre neuro, que também me vai ajudar a explicar muito o episódio de hoje, mais nos processos emocionais também. Mas já, portanto, andei a estudar a memória muito tempo e acho que posso responder-vos muito bem a esta pergunta. Porquê é que nós não temos memórias dos nossos primeiros anos de vida? E o fenómeno que acontece aqui é chamada amnésia infantil, okay? Que é este fenómeno multifatorial que explica realmente, e é natural, que nós não tenhamos lembranças ou memórias dos nossos primeiros anos de vida. Portanto, ali até aos 2, 3 anos, okay? Não costumamos ter memórias nenhumas. Aos 3, 4 podemos ter, não é? Podemos ter memórias de quando tínhamos 3, 4 anos, mas são memórias muito vagas. E as primeiras memórias, assim que os estudos mostram que nós começamos a ter, é a partir ali dos 5, 7 anos. Okay? Claro que depende muito do contexto em que nasceste, da família em que nasceste, porque há famílias que apelam muito mais a que nós tenhamos esta memória autobiográfica, porque vão contar muitas histórias, e não te lembras quando isto aconteceu, e não sei o que mais, e tem muitas fotos e muitos álbuns, e às vezes nós estamos ali a achar que temos memórias sobre aquele evento, mas na verdade é uma reconstrução de todas estas fotos, ou vídeos, ou memórias de outras pessoas, e portanto não é realmente uma memória que tínhamos, só que fomos reconstruindo tanto ao longo do tempo que achamos que é uma memória nossa, mas não, já foi aqui moldada por uma série de fatores. E claro que na nossa cultura, por exemplo, que eu acho muito interessante, nesta cultura mais ocidental, as crianças e as pessoas normalmente têm memórias mais precoces e individuais, portanto, mais memórias autobiográficas mais cedo, do que, por exemplo, culturas orientais. Okay? Portanto, as culturas mais individualistas prezam muito mais por este sentido do eu e de contar histórias sobre a criança e sobre nós e sobre o eu, e portanto temos memórias mais detalhadas, individualizadas mais cedo, do que, por exemplo, culturas orientais em que se preza muito mais pelo coletivo, muito mais pelo grupo, e portanto, mesmo que haja muitas histórias, é muito mais sobre a família, sobre o grupo, então não temos tantas memórias individualizadas, e normalmente as crianças e os adultos têm memórias sobre a sua infância muito mais tardias e muito mais sobre o grupo do que elas próprias, individualizadas. E portanto, porquê é que nós não temos então memórias autobiográficas, okay, da nossa primeira infância, dos primeiros anos da nossa vida? E a pergunta que eu te faço é: como é que nós vamos ter memórias sobre algo se não sabíamos que éramos nós que estávamos ali? Como é que vamos ter memórias autobiográficas de nós num contexto que algo aconteceu, não é? Se nós nem sabemos que somos nós que estamos ali. Porque é isto que acontece. Quando nós nascemos, não é? Quando somos bebés, nós não temos este sentido do eu. E este sentido do eu é chave para as memórias autobiográficas. Ok, chaveta, acho que vou ter que explicar um bocadinho de memória. Como é que está organizada a nossa memória. Então, só para vocês terem assim um conhecimento básico. Nós temos memórias sensoriais, não é? Toco no fogão a arder, dói, dá dor, não ponho ali a mão no fogão. Temos memórias a curto prazo, portanto, a memória a curto prazo que eu dizer, olha, sei lá, não te esqueças 3-5. Quais são os números que eu te disse? 3-5. Ok, isto é a memória a curto prazo. Dentro da memória a curto prazo, temos uma memória especial que é a memória operatória, ou memória de trabalho, que envolve esta memória a curto prazo, mas uma manipulação da memória. No sentido em que eu digo assim, olha, não te esqueças 3-5, mas vais ter que me dizer ao contrário. Portanto, 3-5
tenho que manipular 5-3 e manipular ongoing, enquanto estou ali a reter a informação, e depois evocar uma outra informação manipulada. Okay? Esta é a memória operatória, a memória de trabalho, que eu estudei muito no meu doutoramento e que se estuda imenso. E pronto, faz parte aqui da memória a curto prazo, e depois nós vamos para as memórias a longo prazo. E aqui entram as memórias explícitas e as implícitas. As implícitas, que os bebés têm mais, não é? Que nós vamos ganhando mais cedo, são estas memórias motoras, de fazer coisas. E na fase adulta, um exemplo que eu dou muito é andar de bicicleta. Depois de aprenderes, nunca mais te esqueces, não é? Porque é uma memória implícita, é uma memória do teu corpo. Como, por exemplo, conduzir, não é? Tu podes estar a conduzir e ouvir um podcast, ou, por exemplo, podes-me estar a ouvir agora a mim enquanto conduzes, e não precisas estar explicitamente a pensar como tens de conduzir, não é? A haver este retrieval, não é? Esta recuperação de uma informação, de uma memória para fazer, para ser execuível. Não, já está muito automática, se assim quisermos dizer, no nosso corpo. Portanto, são mais implícitas. E depois nós temos memórias explícitas, que são este tipo de memórias. Portanto, nós temos ainda aqui divide-se em memória semântica, que é memória explícita de informação que eu preciso de armazenar e depois divulgar sobre o mundo. A memória semântica é, por exemplo, quem foi o primeiro rei de Portugal. Portanto, foi uma coisa que eu aprendi na escola, ou coisas que eu li em livros. Portanto, é conhecimento factual, é conhecimento geral do mundo. E depois nós temos, sim, portanto, dentro das memórias a longo prazo, nós temos a memória episódica, que tem a ver com estes episódios da nossa vida. Por exemplo, eu lembro-me que ontem fui tomar café com a Nuts, imaginem. Portanto, isto é uma memória episódica, fui tomar café com uma amiga. Dentro desta memória episódica, é complexo, não é? Parece. Dentro desta memória episódica existe ainda a memória autobiográfica, que é, eu lembro-me que fui tomar café com a Nuts, mas eu integro isto na minha vida, na minha biografia, digamos assim, na minha história de vida, na minha narrativa, ok? Eu integro isto porque a Nuts é uma pessoa importante para mim, ou a amizade é uma coisa importante para mim, estar com amigos é importante, porque é que é importante, quem é que eu sou, ou como é que isto se integra na minha vida. Portanto, só para terem uma noção de que a memória autobiográfica está dentro desta memória episódica, desta memória a longo prazo, e, portanto, existem vários sistemas neuronais, como devem imaginar, que têm que estar desenvolvidos para aqui chegarmos. E, portanto, quando nós estamos na nossa primeira infância, quando nós não somos bebés, esta memória autobiográfica ainda não está desenvolvida porque ainda não existe um sentido de eu. Como é que eu vou integrar um episódio na narrativa do eu, de quem eu sou, se eu ainda não tenho um senso de self, um senso de indivíduo separado do mundo? Eu ainda não entendo, enquanto bebê, que eu sou um ser humano separado do mundo, separado da mãe. Eu ainda me vejo aqui aos 2 anos, até aos 2 anos, eu ainda me vejo muito como uma extensão da mãe. Eu sou uma extensão do mundo. Eu ainda não sou um ser individualizado, ainda não tenho esta percepção. E se eu não tenho a percepção do eu não vou conseguir construir uma memória autobiográfica. Não é? Portanto, ali até aos 18, 24 meses, portanto 1 ano e meio, 2 anos, não existe este sentido de eu. E uma forma que vocês podem testar isso, se tiverem bebés, se forem pais, é o teste do espelho. Okay? Então, em que colocam uma criança, um bebê no caso, em frente a um espelho e tentam perceber como é que ela se comunica com o espelho, não é? Se tenta aproximar-se do espelho, o que é isto? É estranho, não é? E podem fazer uma marquinha que seja com uma pintura, com uma maquilhagem, que seja inofensiva para o bebê, não é? Para a pele do bebê, uma coisinha vermelha que seja para ser bem visível, na bochecha dele ou na testa. Se o bebê não é? Olhar para o espelho e tentar, não é? Aproximar-se daquela coisa estranha que está ali à frente dele, quem é este indivíduo, o que é isto? É porque ele não tem muito este senso de self. Se, pelo contrário, colocarem o bebê com a marca, não é? De batom ou o que for, em frente ao espelho, e ele, em vez de se aproximar do espelho, ele pegar na mãozinha dele e mexer na bochecha, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o reflexo que ele está a ver no espelho, ele já está a entender que é ele. E não vai ao espelho, vai a ele próprio.
vai, ui, puseste-me aqui este batom, mas que é? Hoje é circo? Ok? E portanto este teste é muito simples e qualquer pai pode fazer em casa e aqui começam a entender se este bebê já está a entrar aqui na criação de identidade, digamos assim, isto ainda é muito prematuro para mim dizer criação de identidade, mas um sentido de indivíduo separado da mãe, separado do pai, separado do mundo, um sentido de self, não é? Eu já sei que sou um ser humano. E portanto, claro, se nós já não temos este sentido de self, não vamos ter sentido de memórias autobiográficas. Se eu não sei que sou eu que estou ali naquele evento, eu não vou ter este evento autobiográfico, eu não me vou recordar. A par disto, muitas coisas estão acontecendo no nosso cérebro. Portanto, a par disto, primeiro, estamos numa fase de uma aprendizagem acelerada em que nós estamos a aprender muitas coisas e precisamos aprender muitas coisas para a nossa sobrevivência, não é? E portanto o nosso corpo é super inteligente. Se eu preciso, não é? Se eu preciso de aprender certas coisas para eu sobreviver, é isso que eu vou dar prioridade. Eu sou eficiente, eu dou prioridade às coisas prioritárias, àquilo que eu preciso neste momento. E o que é que eu preciso neste momento? Portanto, entender dor, entender temperatura, entender coordenação motora, aprender a coordenação motora, aprender linguagem para eu poder comunicar com os adultos, dizer que tenho fome, dizer que preciso disto, dizer que preciso daquilo, apontar, não é? Portanto, há aqui coisas que são prioritárias que eu preciso de aprender antes de criar memórias. Portanto, o que é importante para a minha sobrevivência? É isto, é eu saber quando tenho fome, saber manifestar esta fome, né? Saber quando tenho calor, o que é o calor, regular-me, saber quem são as minhas figuras de vinculação, quem são as pessoas seguras, quem são as pessoas que eu me aproximo, quem são as pessoas que estão lá para mim, que me dão de comer, ok? Como é que eu me comunico com elas, aprender a linguagem. E uma coisa que acontece neste momento de aprendizagem é que nós vamos privilegiar, nós todos, ok? Isto é um fenómeno que acontece em todos os bebés e nós todos já fomos bebés, portanto é um fenómeno que acontece connosco, que é, nós vamos privilegiar generalizações ao invés de especificações, digamos assim. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem, o que é importante para um bebê saber? Como é que ele vai aprender coisas? Generalizando. Por exemplo, sei lá, o que é importante para o bebê? Ver um cão e lembrar-se, eu já vi aquele cão naquela quinta, eu vi o outro cão castanho na outra, e eu vi aquele outro cão que era o Pinóquio. Ai, que engraçado! O que é mais importante? Ele lembrar-se de todos os cães que já viu, o nome deles, o pelo, como é que ele era, como é que não era, ou generalizar e aprender o conceito cão. Cão é este animal. Este animal eu posso fazer isto e não posso fazer aquilo. Se eu puser a mãozinha na boca do animal, ele pode-me comer a mão. Imaginem. Sobrevivência e conceitos. O que é isto? É um animal. O que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer, o que é que eu posso ou não contar? Para que é que serve isto? Serve para eu comer. Ok, o que é isto? O alimento. Isto faz-me bem, isto nutre, isto eu posso, isto eu não posso. Não é? Há esta necessidade de conceitos, de generalização, de aprendizagem da linguagem. E tudo isto já gasta muita energia. Portanto, o nosso corpo, ao gastar tanta energia com tantas aprendizagens, a última coisa que ele vai priorizar é a criação de memórias autobiográficas. Ok? Porquê que isto também acontece? Porque, como devem imaginar, quando uma criança, um bebê nasce, o cérebro ainda está a maturar, não é? E o hipocampo, que é a área das memórias a curto prazo, ainda não está 100% desenvolvido, muito menos o pré-frontal, tem a ver com as memórias a longo prazo. Não é? O pré-frontal vai ficar ali totalmente maturado, diria eu, no final da adolescência e início da vida adulta, e cada vez é mais tarde, porque os estudos mostram é que cada vez mais o pré-frontal está maturado por volta dos 30, 34, para os homens mais tarde, por volta dos 34, para as mulheres às vezes por volta dos 30, existem estas diferenças de sexo, não é? Portanto, antes, não é? Porque que a maioria... meu Deus, hoje estou com a minha dicção maravilhosa. A minha dicção já não é boa, não é? E já há aqui uma mistura de línguas. Esta semana estou-me a sentir extremamente cansada, mas nem há um motivo para eu estar tão cansada.
Sei, vocês também estão a sentir assim? É que muitas pessoas já me disseram isto, que estão-se a sentir cansadas, que estão a sonhar muito, eu estou a sonhar imenso, e eu durmo super bem, e não estou a dormir bem, é isso que me cansa, não é? Se eu não durmo bem, eu já não estou bem, já não estou a 100%. E muitas pessoas estão a dizer assim, pessoas mais próximas e até pessoas que eu não convivo tanto, às vezes pode haver influência, portanto, não há qualquer influência, pessoas que eu não convivo tanto, que chegaram e me disseram isto antes que eu abrir a boca, portanto, eu acho que está a ser assim um bocadinho geral, e pelo que eu vi na astrologia justifica-se, não é? Com todas estas ativações de Marte e tudo o que está a acontecer no mundo, não é? Marte, fogo, guerra, etc. Então estão a haver muitas ativações e o Urano vai agora transitar de Touro para Gêmeos. E portanto, vai sair do meu signo solar, finalmente, porque quando Urano, que é isto de mudar de vida e de revoluções e de mudanças drásticas, realmente, ele vem para destruturar muitas vezes, está no nosso signo solar, preparem-se. E ele esteve em Touro muito tempo. Ele esteve em Touro muito tempo. E vocês podem comprovar na minha vida, não é? Muitas mudanças a acontecer, meu Deus. E agora vai para Gêmeos, que é o meu ascendente. Ai, que bom. Vamos lá ver, mas acho que vai ser melhor, ok? Portanto, estão a haver muitas ativações no céu e eu estou a sentir muito isso. E muitas pessoas estão a sentir. Mas vá, o que é que eu estava a dizer? Estava a falar sobre o que é que acontece no nosso cérebro pré-frontal. Sério, isto de dar aulas, eu era péssima a manter porque a minha cabeça vai para vários sítios. E eu penso muito, pronto, vocês já sabem. E eu dar aulas, não é? Treinou-me muito esta habilidade de eu voltar ao ponto. Muito. Às vezes eu até fico, uau, Kat, como é que conseguiste voltar ao ponto? Não sei, parabéns. E agora vou treinar outra vez. Portanto, estava a falar do pré-frontal e do hipocampo, etc, não é? E portanto, o hipocampo ainda não está, o pré-frontal é só no final da nossa adolescência, início do jovem adulto, eu estava a dizer, portanto, entre os 30 e 34, e os homens aparentemente, há alguns estudos que demonstram que o pré-frontal fica completamente maturado um bocadinho mais tarde, e o pré-frontal tem a ver com este controle inibitório, com o pensamento, com tudo que seja função executiva, com a nossa personalidade, com estas memórias a longo prazo. E portanto, quando nós somos bebês, se o pré-frontal, coitado, só lá para a adolescência, etc., que está maturada, não é? Claro que não vai haver esta criação de memórias de longo prazo, e o hipocampo, que é ali as memórias mais a curto prazo e a formação de memórias, não é? Que depois, através do sono e dos fusos do sono, vai para memórias a longo prazo, para o pré-frontal, também ainda não está. E o que é que está a acontecer no hipocampo e em todo o cérebro? Está a acontecer muita neurogênese, ou seja, criação de novos neurónios e muita sinapsogênese também, criação de novas sinapses. Portanto, o neurónio como célula nervosa e as sinapses como comunicação entre os neurónios, comunicação, ok? E portanto, está a acontecer muitos novos neurónios, muitas sinapses, e ainda bem, e acontece para o resto da nossa vida, mas na infância acontece a um nível ainda mais alto, e ainda bem porque há um potencial real quando nós somos bebés de aprender muitas coisas e estamos com esta aprendizagem muito rápida, existe este potencial de aprender muitas coisas e depois ali por volta mais ou menos dos 3 anos, acontece a primeira poda neuronal, okay? Que depois também acontece a segunda grande vaga na adolescência e esta poda neuronal é mesmo dizer assim, ok, vamos especificar. Nós crescemos, portanto, nós nascemos num contexto em que temos, por exemplo, todas as potencialidades e mais algumas de aprender português, espanhol, chinês. Mas estamos naquele contexto, estamos mais em contacto com o português, ok, então vamos aqui aprender mais o português. Vai haver aqui uma poda neuronal, não é? De especificação. É isto que nós estamos aqui a trabalhar. Okay? Portanto, claro que nós não conseguimos criar memórias a longo prazo, porque o pré-frontal não está maturado, o hipocampo ainda está ali com muitas coisas a acontecer, ainda está a maturar. Portanto, há aqui uma grande instabilidade para criar e estruturar memórias, porque há muita neurogênese, e depois, a partir dos 3 anos, há esta primeira poda neuronal, esta primeira especificação, digamos assim, na falta de melhor palavra, e portanto, tudo isto está a acontecer a nível do nosso cérebro. Uma coisa que também é super interessante a nível cerebral das crianças ou dos bebés para o adulto é que os estudos mostram que os bebés, portanto, eu estou a falar de áreas cerebrais,
né? Uma coisa são as áreas cerebrais, outra coisa é a frequência do nosso cérebro, as ondas cerebrais, ok? Que eu avaliei um bocadinho, bastante as duas no meu doutoramento. E uma coisa que se nota é que os bebês passam a maior parte do tempo em ondas teta. Okay? Portanto, nós temos várias ondas cerebrais, temos delta, teta, alfa, beta e gama. Okay? Portanto, os bebés estão a maior parte do tempo em ondas teta, enquanto que os adultos estão a maior parte do tempo em ondas alfa e beta. O que é que isto quer dizer, Catarina? O que é que isto quer dizer? É que as ondas teta, e se calhar vocês já ouviram falar muito de teta, se estão nesta área de desenvolvimento pessoal, da psicologia, que isto não é psicologia, mas desenvolvimento pessoal, da psicologia, da espiritualidade, do coach. Houve há uns anos uma loucura, diria eu, sobre o Theta Healing, okay? Que é uma terapia de cura em que induzia as pessoas nestas ondas Theta para haver curas, ok? De traumas, de infância, etc. E o que é que são estas ondas Theta? Nós estamos em ondas Theta sempre que estamos em relaxamento profundo, em meditações profundas, no sono, em sonhos, são ondas Theta. E, portanto, os bebés estão a maior parte do tempo nesta frequência cerebral, digamos assim, em que estão como num sonho acordado, não é? Em que há um sentido, uma consciência assim bastante fluida, sem noções temporais. Enquanto que os adultos estão mais em ondas alfa e beta, portanto, alfa, o início do nosso sono, sim, uma indução de relaxamento para o sono, ou pode ser de olhos fechados, que eu avaliei de olhos fechados, olhos abertos, porque também podemos estar muito relaxados, olhos abertos, que pode parecer estranho para alguns, mas imaginem quando vocês, por exemplo, estavam na sala de aula, estavam ali no mundo dos sonhos, até bastante relaxados, olhos abertos, ok? Mais ou menos isso. Portanto, este alfa pode ser de olhos fechados, quando nós estamos tão relaxados que já estamos a induzir sono, ou de olhos abertos, nesse relaxamento, alguma ativação, mais que teta, claramente, mas menos que beta, em que beta é este nível de ativação que nós estamos a maior parte do nosso dia, não é? A trabalhar, a fazer as coisas, a fazer qualquer tarefa, e em que muitas pessoas estão tão ativados que já vão para ondas beta ainda maiores, não é? E portanto já estão em níveis de ansiedade, etc. E portanto, também é esta coisa muito interessante, é que até não a nível de, não só a nível de estrutura cerebral, mas também a nível de frequência cerebral, há esta distinção muito clara em que os bebés estão num âmbito mais teta ali, num sonho acordado, não é? Claro, há uma consciência muito mais fluida, estou cá, estou lá, não sabem o que é que está a acontecer e, portanto, não há criação de memórias assim. E os adultos estão muito mais em alfa e em beta. Mas o que é importante que eu ainda não disse para a criação de memórias e porque é que nós não nos lembramos? Portanto, por tudo isto e mais, o que é que acontece? Quando nós somos bebês, ainda não existe o quê? A linguagem. E como é que nós organizamos o nosso pensamento enquanto adultos? Através da linguagem, através de pensamentos, através de palavras, quer dizer, nós organizamos os nossos pensamentos através de palavras. Os bebés não organizam assim os pensamentos deles, digamos assim. Como é que eles organizam pensamentos? Através de sons, através de imagens, através de emoções, através de sensações. Então, há aqui uma incompatibilidade entre a forma como nós adultos pensamos e organizamos pensamentos e a forma como em bebés nós também nos organizamos a nível mental, digamos assim. Portanto, esta incompatibilidade faz com que, às vezes, nós até possamos ter algumas memórias, mas são implícitas, são inconscientes e nós não as validamos. Okay? Porquê? Porque nós, enquanto adultos, temos muito este eu narrativo, que em bebés nós temos um eu começa a acontecer, não é? Quando começa a desenvolver o sentido de eu e da autoconsciência, um eu mais sensorial. Okay? E em adultos
é um eu muito mais narrativo, organizado por palavras. Este eu narrativo acontece para aí aos 4, 7 anos, mais ou menos. E portanto, as primeiras memórias, ali ao 1 ano, 2 anos, 3 anos, não estão organizadas assim. Então não é que não tenhas às vezes memória. Ela está lá, mas está escrita de forma diferente. E a questão é que às vezes tu podes não te estar a validar nesse sentido. Porquê? Porque imagina que estás num reencontro familiar. Vamos para esse exemplo. E a mãe diz assim: então tu não te lembras do tio Necas? Ele cuidou tanto de ti quando eras criança. E nós não nos lembramos, através de pensamentos, né? Não nos lembramos, mas quando vimos o tio Necas, tivemos uma reação. Tivemos ali uma reação que não foi boa. Uma sensação. Né? Porque às vezes as memórias estão inconscientes e manifestam-se através destas sensações, destas reações, destas ações, de sonhos, de emoções, através do nosso corpo. E portanto, nós vemos o tio Necas, uma reação, um desconforto no corpo, uma dor de barriga. Ai não, mas o tio Necas é uma joia de pessoa, cuidam tanto de ti, tu não te lembras, uma joia. E nós invalidamos-nos, dizemos assim, se é uma joia porque é uma joia. Este meu corpo está aqui a dar sinais, mas pronto. Vou dizer que não. E se calhar é a tua forma de vir uma memória cá para cima, só que está escrita com outra linguagem, digamos assim, e tu não a validas. E não quer dizer que pode ter sido um trauma que aconteceu, uma situação extremamente desagradável ou nefasta, mas também pode ter sido que o tio Necas não quis brincar contigo, não quis, não sei, estavas a chorar, ele não te atendeu logo, alguma coisa assim que ficou registada no teu corpo. Pode ser coisas muito simples que tenhas registado no teu corpo, nas tuas emoções, nas tuas sensações, nas tuas vísceras quase. E, portanto, tu estás em contacto com aquela pessoa da qual não tens uma memória, não é? Explícita, mas vem-te aqui qualquer coisa implícita, que vem-te qualquer coisa corporal, fisiológica, que não sabes entender, não entendes muito bem. E podem ser estas memórias inconscientes. Portanto, a forma às vezes vocês se conectarem com estas memórias inconscientes da infância é através do vosso corpo. Estejam atentos, validem-se. Se vem uma reação, se aquela pessoa não me diz coisas boas, se eu não. Validem-se. Está tudo bem. Não precisamos ser amigos de toda a gente, não precisamos, ok? Se aquela pessoa te dá um mau feeling, uma má sensação, um gut feeling, uma intuição, quiser chamar, né? Dor de estômago, estejam atentos ao vosso corpo. A psicossomática é uma das áreas que eu estou assim fascinada ultimamente, né? Esta explicação do nosso psique com o nosso corpo e estas reações todas. E portanto já há vários estudos sobre isso. Este episódio não é sobre isso, vou fazer vários, se calhar, até cerca disso, mas estejam atentos, validem-se, porque a forma como a forma como armazenaram, entre aspas, memórias nestes vossos primeiros anos de vida, não foi de uma forma linguística. Não é como agora vocês validam, interpretam, entendem as vossas memórias. Não é de uma forma narrativa, é de uma forma muito mais emocional, sensorial. Okay? Vem através de sonhos, vem através de sensações, vem através de emoções, de reações, vem através do vosso corpo. Porque era a forma como vocês tinham de organizar, de armazenar todas estas informações, porque vocês não tinham linguagem, ela ainda não estava bem desenvolvida. Okay? E também é possível, que isto acontece muito, principalmente depois em fases mais tardias, que nós não tenhamos memórias de eventos da nossa vida pelo trauma. Okay? Isso também é possível. Porquê? Muitas vezes em situações de trauma, o que é um trauma? O que é uma situação de trauma, no fundo? E eu posso fazer um episódio só sobre trauma, que aqui ia ter muito que dizer, mas deixem-me focar. Uma situação traumática é uma situação altamente emocional, marcante, emocional. E quando algo extremamente emocional acontece, o nosso cérebro é inteligente, ele vai ativar o quê? Ele vai ativar as áreas emocionais, não é? Ele não vai tanto ativar as áreas racionais. Porquê? Imaginem, tínhamos um urso atrás de nós na altura das grutas. Ui, que medo, vai-me comer, não é? Vem aqui o medo.
uma situação altamente emocional, medo, ansiedade, stress. Acham que era sensato para o nosso corpo mandar glicose para o pré-frontal e dizer assim, olha, mas vais esconder aonde? Vais esconder atrás daquela pedra? Olha, no fim de semana antes já estiveste lá e ela não é muito sólida. Debaixo daquela árvore, no mês passado, caiu ali um raio. Olha, e naquela ali, ai, mas cuidado que ali tem a fruta que o teu filho depois vai comer. Não é? Portanto, isto não era sensato, isto não é eficiente. Sobrevivência, ele vai para a eficiência. Portanto, em situações extremamente emocionais, a nossa área emocional, como a amígdala, que já falei muitas vezes, estão muito mais ativas e estas áreas racionais estão menos. O que é que isto traduz? Estas áreas racionais são também as áreas, como eu já vos falei, o pré-frontal, de armazenamento de memórias a longo prazo. E claro, se esta área está menos ativa e a amígdala emocional está muito mais ativa, não vai haver esta organização de memórias e este armazenamento de memórias de uma forma tão efetiva. E, portanto, em eventos traumáticos é muito normal que as pessoas realmente não se lembrem do que aconteceu. E aqui era um grande perigo de depoimentos depois na polícia. Porquê? Imaginem, violência sexual, a mulher chegava lá, mas de que cor era a camisola dele? Não sei. E onde é que foi? Olha, foi mais ou menos ali. Estava alguém lá? Não sei. Então, é porque não aconteceu. Se não sabes a cor, não sabes quem foi, não sabes onde foi bem, se estava lá alguém, queres que eu acredite o quê? Não é? Porque não sabes, é porque não aconteceu. Não é? E depois há a autodúvida, não é? Que é, será que aconteceu mesmo? Será que não aconteceu? E aqui nós falhávamos muito enquanto seres humanos, não é? Porque, e isto também acontece em situações de luto, que também são, não é? Situações altamente emocionais. A primeira coisa que acontece numa situação de luto é aquele choque, não é? E naquele momento de choque acontece situações, não é? De dissociação, que é não sei bem onde é que eu estava, o que é que eu estava a fazer, quem é que estava comigo, ou desrealização do mundo parecer real, ou despersonalização, o que é que está, onde é, não é? Estar-me a ver um bocadinho como se eu estivesse fora do meu corpo, ou não ter a sensação de tempo, ok? Ou piloto automático. Portanto, estas situações altamente emocionais podem criar situações de dissociação em que nós não sentimos que estamos lá efetivamente no evento e, portanto, se nós não estamos lá, é como quando somos, não é? Bebés e não temos este sentido de eu. Se eu não estou lá, como é que eu posso ter memórias disso? O meu corpo está lá, mas a minha mente não está lá. Há uma dissociação. É? E ao mesmo tempo, se é altamente emocional, qualquer evento que seja muito emocional, que me ponha ali em perigo de sobrevivência, em stress extremo, ansiedade, não é? Por exemplo, quando estás ansioso ou ansiosa, provavelmente nem pensas bem, não é? Nem resolves bem o problema, esqueces das coisas, porque é isto, estás em perigo, estás em sobrevivência. A amígdala salva-me. Não vamos aqui ver qual é a melhor árvore, qual é a melhor pedra, não vamos aqui processar, a memória não vai ficar bem armazenada, ok? Por isso é que se calhar em eventos de trauma também não tens grandes memórias, isso pode acontecer, não é? Depois na infância, vida adulta, etc. E portanto, acho que é um bocadinho isso. Porquê é que nós não temos memórias da nossa infância? Se calhar temos, só que estão escritas noutra língua, não é? Numa língua muito mais implícita, de imagética, de sensações, de emoções, de reações do nosso corpo. Okay? Estejam atentos ao vosso corpo, ele diz tudo. Aquelas sensações quando não estamos bem num sítio ou com uma pessoa, ele diz tudo. Acreditem nisso. Isso também isso é informação valiosa, porque às vezes a nossa mente tenta arranjar mil e uma justificações, mil e uma coisas, não é? Pelos nossos traumas, pelas nossas vivências, pelo que a sociedade nos diz, etc, etc. E o nosso corpo é ali tão purinho a dizer-nos tudo. Olha, essa pessoa não é boa para ti. Olha, essa relação já deu. Olha, tu não estás bem, olha, tu estás muito tensa, estás sempre ao fisioterapeuta, estás com mil e um problemas gastrointestinais, tu não estás bem. Estejam atentos, o nosso corpo dá-nos informação que eu diria que é sem enviesamento às vezes, sabem? Sem enviesamentos da nossa própria cabeça, portanto estejam atentos. E é isso, portanto às vezes nós temos memórias só que são escritas noutra língua, mas realmente há esta amnésia infantil e as primeiras memórias que tu deves ter deve ser a partir de mais ou menos 5, 7 anos,
Porque não vais criar memórias numa altura em que não tinhas um sentido de eu. Portanto, como é que crias uma memória autobiográfica se não tens um sentido de eu? Porque ainda não tens linguagem e está organizado de forma diferente. Porque estás a aprender muita coisa e é muito mais importante aprender a linguagem, a coordenação, visão motor e tudo mais alguma coisa, temperatura, comer, não sei o que mais, figuras de vinculação, etc., do que memórias. Porque estás a tentar sobreviver, não é? Chegaste a este mundo e o nosso corpo é sábio, ele sabe onde gastar energias, ele sabe. Confiem mais no vosso corpo. E portanto, espero ter respondido à pergunta que eu me fiz durante muito tempo também. Porquê é que eu não tenho memórias, ou não tenho assim tantas memórias da minha infância? E isto respondeu muito a muita coisa. Espero que também tenha respondido. Se este episódio fez sentido para ti, deixa o like, subscreve o meu canal no YouTube, subscreve aqui no Spotify, no Google Podcast, não, no Apple Podcast, eu sempre a confundir. Mas estas semanas este mês, abril, se vocês também estão a sentir isso, digam-me, comuniquem. Porque eu estou a sentir muito. Este mês de abril, a minha cabeça não está a 100%, pessoal. Não estou a descansar bem, não sei porquê. Já estou aqui a tomar o meu achatanga, já estou aqui a fazer todos os meus processos, não é? Não posso dar recomendações, mas já sabem que eu também sou muito interessada na área da nutrição e do bem-estar e isso vai para todos os lados. Já me estou a cuidar, e cuidem-se, pessoal, porque este mês está desafiante, o mundo está desafiante e, portanto, cuidem-se. Se estiverem a sentir isso, digam-me também. E é isso. Subscrevam, partilhem com pessoas que também podem fazer esta pergunta ou pessoas que vocês gostem. Ajudem-me a que o canal chegue a mais pessoas. E é isso, sou-vos muito grata por estarem aqui, por toda a força que me dão. E é isso, um beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Tchau!